E galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, vitória cabulosa lá no Rio de Janeiro. Cruzeiro 2-0 pra cima do Botafogo, que colocou o Cruzeiro no momento do fim do jogo na primeira posição novamente. Só que o Flamengo já está jogando, tá vencendo, e se permanecer desse jeito, vai colocar o Cruzeiro de volta pra segunda posição. Mas acompanha aqui comigo, já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. Mas o Cruzeiro sai com uma vitória importante para retomar a liderança do campeonato. Nossos amigos também que fizeram a transmissão lá no Premier já prontinhos para entrar aqui para participar com a gente no Sport TV News e trazer um pouquinho do que foi esse jogo, né, entre Botafogo e Cruzeiro, com 2 gols do Cruzeiro, vitória por 2-0. Nosso Vini Rodrigues, apostos, esteve nessa transmissão ao lado do Pedro Moreno e do Felipe Bastos e conta um pouquinho do jogo para a gente agora no Sport TV News. Ô Camila, Raed, Belli, um abraço pra vocês, pra todo mundo ligado no News. Ó, aqui no Newton Santos tivemos o duelo do vice-líder, até então Cruzeiro, contra a equipe do Botafogo, 7º colocado. Estádio cheio, mais de 35 mil pessoas. Estive nessa jornada no Premier, com Felipe Bastos, com Pedro Moreno, com a galera de casa, para um grande jogo, um grande duelo de 2 candidatos ao título brasileiro. E por aqui, deu Cruzeiro, vitória por 2-0, gols do primeiro tempo. E a gente olha e assiste os melhores momentos para análise do Moreno, do Bastos, do que foi esse grande jogo, né, Moreno? Foi um grande jogo e até os 20 minutos, mais ou menos, quando o Cruzeiro faz 1-0, que entregava tudo que a gente imaginava. O equilíbrio, o jogo lá e cá, as duas equipes tentando criar grandes oportunidades, ocupando mais o campo de ataque, mas a partir do momento que o Cruzeiro conseguiu abrir o placar, a gente viu que, principalmente no primeiro tempo, né? Foi uma superioridade muito grande do Cruzeiro. A gente falava que é uma equipe que é muito letal com relação às saídas em contra-ataque, nas transições. É um time que consegue atacar muito bem o espaço, a profundidade, e demonstrou muito bem isso no primeiro tempo, né? Como é que conseguiu agredir e machucar o Botafogo. É claro que no primeiro gol tem um erro ali, primeiro do John na saída de bola, mas depois disso, a construção, a maneira com que a jogada é construída, o espaço que o Matheus Pereira tem, a gente vê o lance, né? Primeiro tem a roubada de bola, o vacilo ali, a falta de concentração na saída de bola e o espaço que o Matheus Pereira, que é um meio-campista super cerebral, tem à frente da área, ele segura para a ultrapassagem do Kaique Bruno, o cruzamento lá da esquerda, ali, na minha opinião, uma falha do Telles de não ter acompanhado, de não ter ocupado a frente ali do Christian, que aparece livre para poder empurrar a bola pro gol e fazer 1-0. E depois disso a gente viu um Cruzeiro que controlou o jogo através da posse de bola, conseguia tirar espaço do Botafogo, que no primeiro tempo produziu muito pouco ofensivamente, né, Felipe? Um pênalti muito bem anulado agora, que a gente vai ver, né, pelo VAR. A gente conversava aqui na cabine, no lance ali, sem o VAR eu dava o pênalti, mas olhando depois com mais calma aqui, e por isso que também veio o VAR, até para tirar algumas coisas, eu também tiraria o pênalti. E esse lance aí, depois desse lance, sai o segundo gol do Cruzeiro, e o Cruzeiro dominou a partida no primeiro tempo, né? Foi uma equipe mais perigosa. Aí a gente vai vendo o lance que foi anulado do VAR. Mas um Cruzeiro melhor, por quê? Um Cruzeiro mais agressivo no último terço, um Caio Jorge muito, muito perigoso, principalmente quando ataca o espaço, né? Aí o Barbosa erra o bote, o Caio Jorge tem uma arrancada de mais de 70 metros, ele consegue achar o Matheus Pereira do outro lado para fazer o gol de perna direita, aí o Cruzeiro consegue controlar a partida, né? Um Cruzeiro que é muito organizado defensivamente, marca muito bem o pós-perda. O Botafogo não conseguiu fazer isso hoje. Tecnicamente a equipe do Botafogo foi um pouquinho abaixo do que vem apresentando nessa temporada. Arthur Cabral deixou um pouquinho a desejar também na parte técnica. Um Botafogo que ganhou muito bem no meio de semana na Copa do Brasil, mas no jogo de hoje deixou muito a desejar em muitas coisas. O Botafogo ele precisa melhorar, principalmente o último terço ali em finalização, em assistência, ser uma equipe mais agressiva. Então é isso, assim, o Cruzeiro mereceu a vitória, porque foi uma equipe mais consistente dentro do jogo. Um Botafogo que esteve abaixo individualmente, mas coletivamente também, né? Se a gente for pegar o que foi o jogo, por exemplo, contra o Bragantino, foi um jogo onde a gente falou que o Botafogo teve muito volume, teve muita produção ofensiva, e o que faltou, na verdade, foi exatamente a efetividade ali na hora de aproveitar as grandes oportunidades. Hoje foi ao contrário. Hoje o Botafogo melhora no segundo tempo, depois que o Cuiabano entra. O Cuiabano entra, a gente vê, consegue inflamar o time, tem a oportunidade de cabeça ali com o Barbosa, depois esse belíssimo lançamento
lançamento do Cuiabano pro Savarino, onde poderia ter diminuído ali o lance, mas acaba que o Botafogo termina o jogo com um jogador a menos praticamente, né? Cuiabano com uma lesão no tornozelo esquerdo, acaba terminando o jogo ali só fazendo um número que preocupa a torcida do Botafogo, inclusive para a sequência, porque é um jogador que é muito importante, tem confrontos aí de Copa do Brasil com o Bragantino, tem Palmeiras pelo Brasileiro, tem a LDU pela Libertadores, torcedor na torcida aí para que o Cuiabano não tenha tido nada muito mais grave. E só para arrematar aqui do Nilton Santos, alguns registros. O John, goleiro, que tem negociações para deixar o Botafogo rumo ao futebol inglês, falhou no primeiro gol, chegou a ser vaiado pelo torcedor do Botafogo em determinado momento no primeiro tempo. E o outro registro é que o Cruzeiro tem sido uma pedra no sapato do Botafogo. A última derrota do Botafogo aqui no Nilton Santos pelo Brasileiro foi contra o Cruzeiro. No ano passado, derrota por 3-0. Depois de uma longa invencibilidade, o Cruzeiro volta a vencer o Botafogo aqui no Nilton Santos. Detalhe, Botafogo não vence o Cruzeiro por qualquer competição há 9 anos. E o Cruzeiro, nesse momento, antes do término do jogo do Flamengo, é líder do Campeonato Brasileiro. Um abraço, amigos! Valeu, Vini, Pedro, Felipe Bastos. É, de fato, né, uma pedra no sapato. Pedrão, um pedregulho, um paralelepípedo no sapato. A gente falava ao longo da semana, principalmente da campanha do Botafogo em casa, né? Desde o ano passado, eram 16 jogos de invencibilidade. Tinha perdido justamente para o Cruzeiro em 2024. Aí chegou agora em 2025, caiu a invencibilidade para o Cruzeiro no Nilton Santos. Sabe qual foi a última vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro no Nilton Santos? Foi 2011. Em 2011, 1-0, gol do Louco Abreu. A última vitória no geral do Botafogo sobre o Cruzeiro, o Vini passou aí, né? Foi 2016, foi 2-1 o jogo, foi fora de casa. Mas o Cruzeiro vem sendo um adversário indigesto para o Botafogo e na partida de hoje mostrou isso. Um jogo que o Pedro Moreno mesmo falou que foi muito equilibrado até 1-0 do Cruzeiro. E aí depois disso parece que o Cruzeiro tomou conta do jogo, não deixou ser atacado da maneira como o Botafogo gostaria de atacar o Cruzeiro, conseguiu se defender bem e ainda chegou no segundo gol. Para mim, gols com falhas individuais de um sistema defensivo que ainda precisa ser corrigido pelo David Ancelotti. E aí ainda tem a questão, né, do meio de semana, dessa possibilidade de saída do John. Ele falha hoje, a torcida pegou um pouco no pé dele, como trouxe o Vini, deu uma vaiada no John, que falhou ali no gol do Cruzeiro. Vamos ouvir também Léo Jardim, técnico do Cruzeiro, já está falando em entrevista coletiva. Este grupo, trabalho e os adeptos, mesmo que às vezes sofram e às vezes ninguém sofre mais do que o treinador quando perde, mas temos que apoiá-los porque a atitude e o empenho deles tem sido fantástico. Ô Jardim, o que significa para vocês quando chega num estádio e o espaço de visitante da torcida do Cruzeiro está completamente tomado? E foi bonito ver hoje aqui o torcedor mais uma vez, né? Vocês lembram-se de quando eu cheguei, uma das coisas que eu disse é a paixão do futebol brasileiro e das torcidas e hoje também o Botafogo tinha aqui muita gente, ter estádios cheios e nos nossos adeptos tem acontecido no Mineirão. Fora de casa eles têm levado muitos adeptos. É isto que fez-me vir para o Brasil e viver esta emoção do jogo, a emoção da vitória, o empenho, a paixão, às vezes a mil, mas esta paixão que existe no Brasil pelo futebol, que eu estou a vivenciar de uma forma extremamente gratificante. Obrigado. Okay? Vamos comemorar com o Jardim da Toa. Tá, obrigado. Aí já pegamos a última resposta, né, do Léo Jardim, técnico do Cruzeiro. Tá brincando, tá animadinho, Léo Jardim, né? Venceu, voltou à liderança, vai ficar de olho no jogo do Flamengo, agora também para saber se mantém a liderança o Cruzeiro com essa vitória fora de casa, né? E principalmente... Já começou, né? Olhando para quinta-feira, né, Raed? Porque para quarta-feira, perdão, o Cruzeiro empatou em 0-0 no jogo contra o CRB, nessa fase de jogos de ida, né, das oitavas de final da Copa do Brasil, e agora precisa vencer no jogo de volta para conseguir se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. E mesmo assim, o Léo Jardim não poupou hoje contra o Botafogo, voltou, foi com o seu time principal e conseguiu uma vitória importante também, né? É dentro de um planejamento de quando você vai medir aqui o que você vai fazer com o seu elenco, você olha ali, né? O CRB é um time de segunda divisão de Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro, na primeira partida, por mais que tenha empatado, fez um jogo ali que esteve próximo da vitória por muitas vezes. E a grande questão ali para mim do jogo de volta do Cruzeiro com o CRB é que talvez o Léo Jardim não tenha a dimensão de como é jogar uma partida em Maceió. Mesmo que seja ali saindo do inverno, né? Mas tem a malha viária, tem as questões logísticas de um país continental que nem é o Brasil.
Mas eu acho que o Cruzeiro tem toda a capacidade, um time que briga pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série A tem toda a capacidade de vencer um time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo fora de casa. E o Cruzeiro precisava voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Eram 2 partidas tropeçando, um empate e uma derrota, que fizeram o Cruzeiro perder a liderança do Brasileiro, enfrentou um adversário fortíssimo, o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, o Botafogo, e conseguiu fazer com que o seu sistema de jogo funcionasse mais uma vez. A gente falava durante algumas semanas, né, dos tropeços do Cruzeiro, que os adversários começam a entender como é que o time joga e começam a não tentar dar a bola para o Cruzeiro para não ser atacado em velocidade, como é o sistema de jogo do Cruzeiro. Hoje o Botafogo foi para o jogo, tomou 1-0, o Cruzeiro conseguiu fazer o gol, tomou 1-0 e aí o jogo ficou a feição para o Cruzeiro. E aí a gente vê um Botafogo, o David, né, bem, de certa forma, subindo um pouco a responsabilidade pelo resultado, explicou a opção no jogo de hoje pelo Alex Telles, não pelo Cuiabano que ele utilizou contra o Bragantino, e reconheceu que o Botafogo hoje teve algumas dificuldades. Raed falou em erros individuais, acho que acontecem, né, nos 2 lances do gol do Cruzeiro, mas o Botafogo que teve abaixo do que já apresentou, inclusive com o David, apesar do trabalho curto, né, Belly? Exatamente, o Pedro Moreno falou isso, né, que individualmente foi um jogo abaixo de modo geral, coletivamente também não funcionou, também não encaixou. Claro que o David acabou de chegar, o primeiro trabalho dele enquanto técnico, isso tem que ser sim levado em consideração. É um Botafogo que passou por muitas mudanças nos últimos 8 meses, vamos colocar aí, desde que foi campeão do Campeonato Brasileiro até agora. É um Botafogo que mudou muito, e mudou não só em termos de jogadores, né? Perdeu boa parte daquela espinha dorsal do ano passado, teve técnico, teve auxiliar técnico, depois... Só de técnico foram 3. Exatamente, então foi um Botafogo que mudou muito, se modificou muito, e naturalmente, quando você faz uma aposta como o David Ancelotti, que é uma aposta porque não havia sido ainda treinador, não havia tido esse cargo ainda durante sua carreira, talvez você precise um pouco mais de paciência. Os erros vão acontecer. Achei legal a postura dele de assumir as responsabilidades, explicou, né, o motivo de com relação à né, escolha de em detrimento do outro, mas faz parte, né? Acho que isso ainda vai ser... Como é que eu posso falar? Eu acho que ele ainda vai se acostumar com a realidade do futebol brasileiro aos poucos. E perder para o Cruzeiro dentro de casa pode acabar acontecendo. Botafogo e Cruzeiro, então, no Newton Santos. Vitória do Cruzeiro por 2-0. O Cruzeiro voltou a fazer uma grande apresentação. Primeiro tempo letal, né? Como sempre, o Cruzeiro é um dos times que mais faz gol no primeiro tempo. Acho que é o que mais faz gol no primeiro tempo, né? Segundo tempo sempre segura, porque já fez o resultado no primeiro tempo, então já pode segurar um pouco lá atrás e esperar o adversário, né? Mas o Cruzeiro pode se dar o luxo, né, de esperar porque tá vencendo. Então é importante sempre fazer gols aí, sair do primeiro tempo com a vantagem para poder se segurar. O Cruzeiro tá se segurando muito bem. Jardim mudou esse time totalmente. Fabrício Bruno jogando demais. Vidalba, mesma coisa. O Cruzeiro defensivamente tá impecável. Claro, sempre existem falhas, mas falhas existem em qualquer lugar, qualquer time. Não tem pra onde correr, né? Aquela arrancada do Caio Jorge, hein? Que arrancada. E deixou aí o Matheus Pereira na cara do gol aí. Só empurrou pro fundo da rede e fez a alegria aí do cruzeirense. A nossa campanha é muito boa. É porque o Flamengo também, né, tem um timaço e faz os resultados, né? Tanto o Flamengo como o Palmeiras tem campanha de campeão. Inclusive o Cruzeiro. Só que só um vai ser. Então, quem tiver uma regularidade maior vai conseguir essa taça aí. E é esperar que o Cruzeiro continue fazendo grandes apresentações aí. Sair vitorioso, porque lá no final do ano, dezembro, pode ser que tenha coisas maravilhosas aí. Porque boas é a Libertadores. Se conseguir a Libertadores, vão ser ótimas notícias aí pro Cruzeirense. Mas o título vai ser excepcional. Mas se não vier também, gente, a gente não montou time para ser campeão. Foi pra Libertadores. Então, tem margem para evoluir ainda. Tem contratações também que podem chegar ainda nesse meio de ano, né? Vamos esperar aí, a diretoria trabalhar para poder reforçar esse elenco, porque realmente o Cruzeiro não tem muita profundidade, não. Tá faltando peças aí, boas peças. Mas na hora que arrumar isso aí o Cruzeiro começa a olhar lá pra cima mesmo. Brigar lá em cima com os gigantes. Principalmente no início do ano que vem, que eu acho que aí o Cruzeiro vai... Eu acho que o Cruzeiro vai contratar umas peças muito boas aí. Nível de briga lá em cima mesmo. Nível Flamengo, Palmeiras, né? Que eles pagam milhões aí nos seus jogadores. E o Botafogo também, né? Que entrou nessa lista aí. Bala na agulha o Cruzeiro tem, né? Pedrinho tem muita bala na agulha aí. Mas não pode dar mole também, né? O Cruzeiro ainda tá devendo, tem muita dívida pra ser paga. Mas tá tudo dentro dos conformes aí, tá pagando tudo direitinho. E mesmo o Cruzeiro sendo modesto nas suas contratações,
tá fazendo contratações assertivas aí. Muita gente falava aí do Alexandre Matos, mas pra mim fez um trabalho muito bom. Em questão de contratação, claro, sempre vai ter falha, gente. Não existe lugar que você vai, que você faz o seu trabalho e não tem erro. Lógico que tem. Todo lugar tem. Até máquina erra, quanto mais humano. Então algumas contratações aí não deu bom, mas a maioria, muito boas as contratações. Talvez internamente o clima tava pesado lá dentro, mas em questão de contratação, tava muito bom. Tenho nada a reclamar em questão disso, mas vida que segue, tá lá no Santos. E agora é focar no nosso aqui, porque a gente tem muita coisa pra fazer ainda. Tá só o início do trabalho aí, né? Pedrinho comprou há pouco tempo, o Cruzeiro tem muito pra evoluir ainda. Então é isso, galera, já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso, um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.